Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao programa A Vida Continua. Estamos juntos em mais um sábado para dar continuidade ao nosso estudo e hoje o nosso estudo é do capítulo 4, Renovação. E a Thelma vai dar o nosso olá também. Olá, queridos amigos, é sempre uma grande alegria nós estarmos aqui retornando ao nosso estudo, recebendo vocês com o nosso coração assim cheio de gratidão. E hoje, então, como a Márcia falou, nós vamos começar o capítulo 4, mas como sempre fazemos, gostamos de ver um pouquinho aquilo que nós estudamos, né? E na semana passada, nós vimos o capítulo 3, que é o ajuste amigo, né? Onde a Evelina conta para a Fantine o que ela estava ali sentindo, os seus sentimentos mais íntimos em relação ao que havia acontecido entre ela e o seu ex-noivo. Vocês devem lembrar que ele tentou o suicídio a primeira vez, na segunda vez ele conseguiu, então isso trazia para ela uma grande angústia, porque ela se sentia culpada, porque na época ela ainda era noiva dele, né? Aliás, ela era noiva dele e desmancha o noivado por causa do Caio, que agora é o seu atual esposo. Mas ele não aceitou. Então, ele faz essas tentativas e, enfim, ele sai da vida física, concluindo o seu intento, né? Então, ela sentia-se muito responsável, muito culpada. E aí o Fantine ouviu os seus questionamentos e tenta mostrar para ela que ela não era culpada, né? Que se isso não acontecesse aquele momento, poderia acontecer por outro motivo. Então, tentando fazer com que ela se reabilitasse diante da consciência dela, né? Então, eles conversam muito a respeito dessas questões, conversam a respeito de outros temas ainda, trazendo a questão da vida futura, né? E se despedem, porque no dia seguinte cada um iria para a sua cidade, porque era o grande dia da cirurgia. E o grande questionamento que eles dois sentem ali se vão se encontrar novamente, né? No plano físico ou no plano espiritual, quer dizer, no plano físico se desse tudo certo. No plano espiritual, se caso a cirurgia que era de alto risco para os dois levassem eles para o mundo espiritual. Então, a gente no capítulo hoje, né, do capítulo 4, nós vamos estar entendendo como é que foi esse desfecho. Como a Márcia falou, o capítulo se intitula Renovação. Então, a Márcia vai ler para nós e nós vamos, então, conversar a respeito desse importante capítulo de hoje. Tudo bem, Márcia? Tudo tranquilo. Então, vamos lá. Ricardo pode nos ajudar. Ricardo nos ajuda. Então, nós estamos no capítulo 4, Renovação. Então, como a Thelma falou, chegou o momento agora da cirurgia da Evelina. Então, a Evelina somente voltou a pensar na presença confortadora de Ernesto Fantine, né, o amigo desconhecido, quando o Dr. Caio Serpa, que é o marido dela, né, a deixou naquele espaçoso apartamento de hospital, na véspera da cirurgia, no qual se via agora ruminando estranhas reflexões. E aí ela começava a pensar. Ela meditava torturada, que ela tinha uma cirurgia de grande risco, né? Talvez não regressasse à convivência dos seus. E se morresse, para onde ela iria? Quando menina, acreditava de boa fé na existência dos lugares predeterminados de felicidade ou sofrimento, sobre os quais a antiga teologia católica regulava a posição dos homens para lá da morte. Quer dizer, que nesse momento a Evelina tinha aquela percepção lá da Idade Média, de tudo que ou a gente iria para o inferno ou iríamos para o céu, né? Então ela está nessas conjecturas, se vou voltar, se não vou voltar, vou ver meus familiares, não vou ver. E é isso. Vamos lá, continuar mais um bocadinho. Agora, porém, com a consciência explorando as vastidões cósmicas,
com a ciência, desculpe, explorando as vastidões cósmicas, era bastante inteligente para perceber o tato com que o amadurecido confessor lhe falava das indispensáveis renovações que se impunham à esfera religiosa. Então, aqui o confessor dela já vai levando a Evelina a pensar que não é bem assim o céu ou o inferno, né? E ele fala, aprendera com ele, ela fala que aprendera com ele, generoso e culto amigo, a conservar inalterável a confiança em Deus, no divino apostolado de Jesus Cristo e no ministério inefável dos santos. Contudo, a ideia da morte assomou-lhe a cabeça com mais força, mas ela repeliu. Queria a saúde, a euforia orgânica, ansiava em restaurar-se, em viver. Você quer comentar alguma coisa, Thelma? Ela, como católica, né, ela começava a rever aqueles conceitos ali que o sacerdote trazia para ela, fazendo aquela reflexão, né? E muito interessante que ela continua a questão de para onde ela iria, né? Trazendo ali isso também. Acredito que nesse momento ela também lembra de tudo aquilo que o Fantini já tinha dito para ela, né? Então, lá na mente dela já entrava esses conceitos mais aprofundados, né? Isso, né? E quem de nós, nesse momento, também não fica pensando, eu fico ou eu vou, né? Eu fico ou eu vou, né? Passando por uma cirurgia séria dessa, né? Exatamente. Todas as possibilidades passam na nossa cabeça, né? Não é muito fácil, não, né? Não é muito exatamente. Fácil. A gente se colocar no lugar dela, a gente se sente também bem fragilizado, porque é uma decisão, né, que não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos, pois é. E aí, continuando, André Luiz nos diz que a lembrança com respeito aos necessitados sensibilizou-a. Então, nesse momento, ela começa a pensar nas pessoas que têm mais necessidade. Quantos respirariam ali mesmo, perto dela, isolados um dos outros, pelas fronteiras de alvenaria? Como é que não pensaram nisso antes? Então, diante da própria dor dela e das próprias dúvidas, ela começa a pensar naqueles que estão ali, que podem estar no quarto ao lado dela, que também estão passando por suas dores, por suas dificuldades, faz ela despertar essa sensação, né, esse sentimento de caridade, de preocupação com os outros também. E a gente fica pensando como que a dor nos sensibiliza, né, nos torna mais sensíveis. Você vê que ela está perceptível à dor do outro, né, nesse instante. Quantas pessoas ali naquele hospital estaria passando por momentos semelhantes ao dela, né? Com as mesmas inquietações, com os mesmos questionamentos, né? Então, ela se sensibiliza. Eu acho que é a dor que faz com que a gente fique mais atento, né? E mais sensível também, né? Sim. É isso. Vamos lá? Vamos continuar mais um pouquinho. Então, ela gastara a existência na condição de satélite de 3 pessoas. Ela vivia em função, então, do marido, da mãe e do padrasto, que a gente viu que o pai dela morreu, ela desencarnou, ela tinha uns 2 anos de idade. Por que não rever as próprias forças, renovar-se, viver? Sim, recusaria todo o pensamento acerca dos fenômenos da morte, e concentrar-se-ia com todo o vigor de que se sentia capaz no propósito de retomar-se organicamente. Quer dizer, a gente estava vendo, né, Thelma, hoje até discutindo sobre isso, quantos de nós não somos assim, né? Vivemos em função do outro e não prestamos atenção na nossa própria vida, nas nossas necessidades, no nosso cuidado conosco mesmo, não é? É isso mesmo. Nós passamos, às vezes, a nossa encarnação preocupados com a encarnação do filho, como no caso dela, do marido, né? Do pai, da mãe. Esquecemos do nosso objetivo, do nosso foco, de olhar mais para dentro de nós, rever as nossas necessidades, né? E agora, nesse momento que ela está mais sensível, ela começa a fazer novos planos, né? Acredito que seja por aí essa renovação que ela vai buscar, né? Porque pode falar. Ela está traçando planos, traçando propósitos novos, né?
Isso. Ela está confiante de que ela vai se recuperar. Essa é a confiança dela, né? Para ela tomar outras atitudes e outros rumos na vida dela. Formulada essa ideia, né, de renovação, de ficar bem, ela esbarrou de chofre com a imagem de Jesus crucificado. Ela estava no hospital e tinha uma imagem pendurada na parede, né? A pender da parede próxima, e arrancou-se para ela, foi até a imagem, né? Contemplou o rosto sublime que o artista modelara com um sentimento profundo e, cruzando as mãos sobre o peito, falou com a voz do coração do que com os lábios, né? Senhor, compadece-te de mim. Então, nessa hora, ela coloca todo o seu coração diante de Jesus, pedindo que ele se compadecesse dela, né? É uma prece, né? E a gente entende que para nós fazermos uma prece, não necessariamente precisamos daquela prece grande, né? Cheia de palavras bonitas. Vê que ela fez essa prece sentida com uma frase, mas colocou ali todo o seu coração, todo o seu desejo, seja de cura, né? Mas ela colocou ali verdadeiramente seu sentimento. Isso é que é a prece, né? Jesus, os amigos espirituais estão sempre atentos a nós, a nos ajudarmos, e acreditamos, Márcia, que ali, naquele momento, ela certamente estava cercada desses cuidados espirituais, que os amigos espirituais, né, estavam ali. Quando a gente sabe que no hospital, quantos existem, né, necessitados, e ela era um deles, né? Então, ela estava sendo cuidada, né? Com certeza, né? Vamos lá ler mais um bocadinho, porque nessa parte ela diz: nisso, porém, ao fitar aquela cabeça coroada de espinhos e aqueles braços pregados ao lenho do sacrifício, pareceu-lhe que o Cristo estimava surgir na memória das criaturas naquela figura de dor para lembrar-lhes a fatalidade da morte. Fundo abalo moral convulsionou-lhe os nervos. Não mais sabia se lhe era lícito optar entre viver e morrer. E, escondendo o rosto entre as mãos, ajoelhou-se humilde à frente da escultura delicada, junto da qual pranteou copiosamente. Então, ali, aquele Cristo crucificado a lembrou da fatalidade da morte, né? Mas a gente vê que o Cristo não é isso só para a gente, né? O Cristo também é alegria, é força, é aquele amigo que vai estar sempre ao nosso lado. Não só essa imagem do crucificado, que com certeza Jesus passou por todas aquelas dificuldades e aquele sofrimento, mas ele também é um Cristo de amor, de muito amor, por nós e por toda a humanidade. Né? Isso mesmo. E quando a gente vê a figura do Cristo dessa forma, né, lembrando esse sofrimento, a gente tem que saber que ele está vivo. Ele está vivo ao nosso lado, nos dando essa força, nos dando essa coragem, dizendo: segue à frente, meu amigo, você vai conseguir. Né? Então, ele nos traz essa esperança, né? Que ela, naturalmente, ela não entendia, porque ela conhecia esse Cristo que estava ali na cruz ainda, mas Jesus está nos acompanhando, né? Em toda a nossa caminhada. Isso. Mas aí alguém despertou-a de manso. Chorando por quê, senhora? A enfermeira que chegou. Isso. Então, a diligente enfermeira vinha requisitá-la ao serviço pré-operatório. Evelina ergueu-se, enxugou as lágrimas, sorriu. Desculpe-me. E a enfermeira disse para ela: não, sou eu que estou incomodando a senhora, né? E rogou à jovem que perdoe-me, né, se lhe perturba as orações. No entanto, urge aprestar-se. Além disso, o esposo aguarda ocasião para entrar. Então, a doente obedeceu, ausentando-se do quarto por algum tempo e retornando logo após. O marido a esperava folheando os jornais do dia. Podemos passar mais um pouquinho. Hein, Ricardo? Isso. Então, bisbilhotou ele, fingindo-se bem-humorado. Agora, aí diz para ela, né? Bem-humorado, ele diz: agora o salão de beleza, amanhã o retorno à saúde. Quer dizer,
Ele está ali tentando alegrá-la, porque é um momento tenso, né, um momento difícil. Então, ele está ali dizendo para ela, agora você vai passar por um salão de beleza, né? Vai fazer todo o seu tratamento para depois estar bem de saúde. E depois das primeiras palavras, quentes de ternura, abeirou-se da esposa e beijou-lhe os cabelos. Ela não dissimulou a própria alegria e conversaram em suave transbordamento afetivo. E a gente lembra, né, Thelma, que ele não sabe que ela sabe da traição dele, né? Então, ela é bem elegante, né? Ela sabe de toda a vida dupla, né, que ele tinha, que ele tem, mas ela não entrega o jogo, né? Ela fica firme. Exatamente. Isso é uma atitude bem digna, né? É. Bom, e Caio se lhe afigurava ali mais atencioso, diferente, simples de coração, não percebia que ele disfarçava. O médico da família, tanto quanto o cirurgião, nada garantiam além de uma operação exploratória. Quer dizer, ela já devia de estar com vários tumores, várias questões que eles iriam abrir para ver a situação, com reduzidas esperanças de êxito. O próprio cardiologista dela, devidamente consultado, quase que desaconselhava o tentame, e só não o fazia porque a moça avançava a passos largos para a morte. Então, os médicos, o Caio, o marido, sabia de toda a condição da Evelina. E, pelo que a gente percebe, a Evelina estava sendo poupada das verdades. E ela, por isso, essa esperança toda na sobrevivência, no sucesso da cirurgia. Mas o Caio estava ali com o coração na mão, porque ele sabia da situação dela, né? Verdade. Podemos, então, ler mais um bocadinho. De que valeria obstar uma providência que talvez a salvasse? O marido conhecia as preocupações em pauta, contudo, fantasiava argumentos confortativos, mentia piedosamente, comentando os exames complementados de avisos francos, sobre a gravidade da situação. Então, como a gente falou, o Caio estava tentando ali esconder, né, Thelma? Talvez até pelo remorso, né, que ele trazia na alma ali, ele poderia estar fazendo essas mentiras piedosas, né, mentirinhas piedosas, para dar uma força para ela, né? Então, o Caio pernoitou no próprio hospital, na condição de acompanhante da enferma. E no dia seguinte, quando acabou a cirurgia, ele foi convidado a conversar com o médico, né, que foi o que fez a cirurgia, e pálido colheu a sentença. Evelina, segundo os recursos da ciência humana, dispunha tão somente de alguns dias. Vamos lá. O próximo. E aí que ele, o marido, tomasse as medidas que julgasse convenientes, a fim de que não lhe faltasse o conforto possível. O médico resumiu todas as impressões numa só frase. Ela parece uma rosa totalmente carcomida por agentes malignos. Já era uma metástase, né? Isso. Ela já estava com metástase e tudo, que depois a gente teve uns outros detalhes, né? E aí Caio, embora o quisesse, nada mais ouviu das doutas observações expendidas. Sentia-se petrificado, lágrimas compridas perlaram-lhe a face. Concluído o testemunho de solidariedade e ternura humanas, com que foi amparado pelo cirurgião amigo, ele foi para junto da companheira que estava na cama ainda. Então, a gente vê, né, Thelma, que o médico disse, meu amigo, a gente não tem mais o que fazer, né? Você agora leva ela para casa, dá o melhor conforto possível para ela passar os seus últimos dias, né? É isso que a gente percebe aí do conselho do médico para ele, né? Um momento bem difícil na família, né? Quando chega alguém nessa fase da doença, nesse instante, para dar a notícia. Então, a gente sabe, né, que não tem jeito, é um momento bem delicado e a gente precisa de ter muita força, muito discernimento para que nessa hora a gente possa ajudar o doente, né? Exatamente. Para que ele também não entre em desespero. Exatamente. Vamos lá, você quer ler um pouquinho, Thelma? Quero sim. E durante dias e noites de paciência e ansiedade, foi o irmão e o pai, o tutor e o amigo. Ele estava cuidando com todo amor. Satisfazendo-lhe os apelos, os sogros vieram consolidar a filha nos últimos dias.
consolar, desculpa. Eles estavam afastados da cidade também, e eles voltam para casa para consolar a filha, né? Após 2 semanas de calmaria e repiquetes, surgiram 6 dias de contínuo bem-estar. Olha só, eles conseguiram, nesses 6 dias, vivenciar uma calma, os sintomas se acalmaram, né? E ela ficou bem. E a gente costuma dizer que esse momento, né, Márcia, é a melhora da morte, né? Porque a própria espiritualidade faz com que, nesse instante, né, suavize aquele sentimento dos familiares, dos parentes mais próximos, para começar o próprio desligamento ali na condução da desencarnação, né? Porque ninguém nasce sozinho, também ninguém morre sozinho, né? Então, ela estava sendo assistida nesse instante, né? Completamente assistida, e como a gente diz, né, que todo mundo, a gente já ouviu falar, melhora da morte, como a Thelma falou, é uma forma de os parentes e o próprio doente se acalmar um pouco para eles começarem, então, né, esse desligamento. Né? Se resignarem, né, se entenderem naquele momento, mas nem sempre ocorre assim, não. A gente pensa que está tudo bem, tudo ótimo, né? Vamos lá. Não obstante, extremamente magra e abatida, transferiu-se do leito para a espreguiçadeira, alimentando-se quase que normalmente, conversava tranquila, obtinha o conforto da religião através da cortesia de um sacerdote abnegado, e à noite pedia ao padrasto alguns minutos de leitura amena, alegre e amena. Então, o sacerdote continuava as suas visitas, né, confortando ela. Então, ela estava toda assim, amparada do que era possível oferecer para ela ter dias tranquilos, né? Tanto do sacerdote, né, do padre, como da própria família, né? Todos ali em volta dela, cercando... E do Caio também. O Caio estava bem família, isso nesse instante, né? Isso foi muito importante para ela, né? Vamos lá. Podemos passar. Ao entardecer do 5º dia de esperança, quer dizer, o 5º dia que eles estavam vendo essa melhora, formulou uma solicitação inesperada. Ela faz um pedido. Não poderia Serpa, o marido, levá-la ao passeio predileto dos tempos de noivado? Morumbi à noite, indagou a mãezinha intrigada. Evelina justificou-se, né, disse porque ela queria ir, ela disse que queria ver a cidade faiscante de luzes ao longe e os olhos tinham saudade desse céu estrelado. Caio, então, telefona ao médico e o médico acedeu. Mais algum tempo, aflito por satisfazê-lo, o marido tira o carro da garagem, né, e logo após ele... após tomá-la de encontro ao peito, como se carregasse, né? Ele leva no colo, né? Uma leve menina, com todo carinho para o passeio, né? Que ele ia satisfazê-la. Podemos passar, Ricardo, por favor. Ricardo? Aí, já passou. Então, vamos lá. Acomodou ao lado dele, prescindiu da companhia dos sogros, né? E partiram. A enferma seguia encantada, reviu as ruas repletas e depois a paisagem do Morumbi e arredores, no que ela possuía de mais natureza. Ao vê-la falar entusiasmado, o esposo enterneceu-se, como que a reencontrava na moldura da noiva querida, da noiva a quem amara desvairadamente anos antes. Quer dizer, ele começa a rever o quadro, né, que os dois vivenciaram, né, tempos atrás. E ali ele experimenta remorsos, recordando a infidelidade conjugal em que se mantinha. Quis suplicar-lhe perdão, confessar-lhe, mas reconheceu que aquele não era o momento adequado. Então, ele fica bem ali preso na questão do remorso, né? Pois é, ele traz ali... Remorso é uma coisa muito terrível, né? Porque fica na nossa consciência. Então, e a gente não sabe, né, se ela ficasse boa, que tipo de atitude ele tomaria, se ele largaria da pessoa com quem ele estava tendo um relacionamento, se ele voltaria para a Evelina, ou se não, se isso seria só por esse momento difícil que eles estão passando. A gente não tem como saber, né? O autor não coloca esses
esses pensamentos dele, né? Mas, só fala do remorso. Só fala do remorso, né? Fala mais dos sentimentos da Evelina. A dele a gente não sabe. Vamos lá, vamos Mas certamente ele pensava. Bom, ele freou o carro e contemplou a mulher. Caio tomou-a nos braços, robustos, com a ansiedade de quem se propunha apoderar-se de um tesouro e defendê-lo. Quer dizer, naquele momento ali ele estava cheio de ternura. No transporte irresistível de carinho, beijou-a e beijou, até que sentiu o rosto frio, molhado de lágrimas ardentes. Evelina chorava de ventura. Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Aí ela sai com essa questão, né? E ele ela continua ali, eu acho que ela estava ali, nesse momento, ela está vislumbrando uma possibilidade dela não estar saudável mais, né? De realmente ir embora, né? Então, ela estava dividida ali. Ela sabia que ela queria ficar, mas sabia também da gravidade, né? Que se encontrava, o momento da doença, enfim. E aí ela faz essa pergunta, e ele desconversa, liga o motor e fala para ela, vamos trocar de assunto. E proíbe, assim, em tom afetuoso, que ela falasse de coisas tristes, né? E aí voltaram para casa. E no caminho, né, a enferma, a Evelina, lembrou-se do entendimento fácil que tinha com o Ernesto Fantini, aquele amigo, né, lá do balneário. Inexplicavelmente para ela, tinha saudades daquela presença que lhe fora assim muito suave e grata, né? Ela sentia muita gratidão também, porque aquele período, Márcia, que ela fica ali, se não fosse o Fantini, imagina a solidão que ela ficaria naquele hospital, naquele balneário, né? E assim, foi um momento de reflexão, um momento que hoje, talvez essas dúvidas dela, essa pergunta que ela até fez ao Caio, foi muito em função das conversas que ela teve com o Fantini, né? Que faz ela refletir sobre as possibilidades da vida após a morte, né? E se nós continuamos ou não, né? E agora ela não sentia essa permuta espiritual, né? Ela tinha sede dessa troca que o Fantini ofereceu para ela, né? Então ela aspirava a falar dos segredos da vida eterna e ouvir alguém no mesmo tema, no mesmo diapasão, que não era o caso do Caio, né? O Caio não tinha ali a menor... Aliás, ele não tinha nem intenção, né? Nada para oferecer nesse instante, né? E, pelo contrário, ele evitaria ao máximo qualquer assunto que fosse falar de morte, né? Ele fugia, né, do assunto. Então, naquele instante, o esposo se lhe destaca na imaginação da Evelina, como se fosse um estranho violino que estivesse ali, sem se adaptar, né, naquela, ele fala ali, não se adaptava agora às fibras do ar, quer dizer, ele estava fora do compasso. Estava descompassado, né? Totalmente descompassado. Não era, apesar de todo o amor dela, tudo pelo Caio, mas não era bem o Caio a pessoa certa para, naquele momento, conversar ali com ela, né? Ela sentia falta de outro tipo de conversa e que ele não tinha condições de oferecer para ela, né? E a gente se lembra agora daquele momento que eles se despediram lá no capítulo 3, que eu me esqueci de reportar, né? Aquele sentimento que vinha ali no coração deles, né? Quando eles se despedem, ela pensa e ele também. Será que eu conheço essa pessoa de algum lugar, né? Aquele sentimento de uma amizade, de uma ternura que envolvia eles. Isso foi o elo que começou ali a trazer essas lembranças novamente. E ficou a questão, né? Ou no final do capítulo, ou nós nos encontramos na vida terrestre, ou vamos nos encontrar em outro plano, né? Então, agora vamos ver o desfecho desse capítulo, né? Então, mais um dia sereno, né? Um dia tranquilo ali, e em seguida, Evelina amanheceu em crise. Quer dizer, ela passou, além daqueles 5 dias, passou mais um dia depois do passeio muito bem, e no próximo dia ela já amanhece em crise. De angústia em angústia, com anestésicos de permeio, né, porque essas enfermidades trazem muitas dores, a jovem senhora Serpa atingiu a derradeira noite no mundo físico, né?
ante a mágoa profunda do esposo, dos pais, que tudo fizeram para retê-la, Evelina, fatigada, cerrou os olhos do corpo físico na suprema libertação, justamente quando as estrelas desmaiavam na antemanhã, sobrerondando a alvorada nova. Então, esse foi o último dia da Evelina aqui no plano físico. E aí, agora... Márcia, aí que vai começar a nossa história agora. Pois é, agora que a gente vai ter o aprendizado que o livro quer nos proporcionar, né? Porque o título do livro é E a Vida Continua. Então, agora que nós estamos vendo que nós vamos começar mesmo a chegada dela no plano espiritual, ela vai encontrar também o Ernesto Fantini, porque ele também desencarna, a gente não sabe se durante a cirurgia ou depois, mas ele também vai desencarnar, e nós vamos ver esse encontro dos dois no plano espiritual, né? Então, a história vai ficar quente, vamos dizer assim, a partir de agora, né? Não conta não. Então, né, agora a gente vai fazer um tour, né, pelo mundo espiritual, acompanhando a Evelina, porque a partir desse momento, né, a gente está falando todo instante que a vida continua, então ela vai começar uma nova etapa, né? E a gente vai acompanhar passo a passo essa etapa, a partir do próximo capítulo. É isso aí. Então, gente, olha, até o sábado que vem, vamos estar juntos e continuando o nosso estudo. Fiquem todos na paz de Jesus e que possamos estar juntos no próximo sábado. Nós agradecemos imensamente a todos vocês, temos uma gratidão imensa e continue estudando conosco. A vida continua. Sejam todos abençoados por Jesus.